Olá, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai fazer um mapeamento diário para amanhã, do dia 24 de novembro de 2025, para os ativos Nasdaq, Shell, que é o ouro, e o Euro USD, os principais ativos que eu opero. Roda a vinheta. Então, olá, pessoal! Então, aqui no Nasdaq, direto ao ponto, vamos lá. O Nasdaq, ele quebrou esse swing low aqui do diário. Vamos chamar, porque é a mesma coisa, de buy side liquidity ou daily swing low. Para não confundir, eu vi que muita gente estava confundindo. Nossa, já seria mais buy side BSL, DSL. Então, é a mesma coisa. O buy side liquidity ou sell side liquidity ou day swing low é a mesma coisa. Então, vamos chamar de, na verdade, não é de buy side, né? É sell side liquidity porque é o fundo. Então vamos chamar de sell side liquidity, que na verdade é a mesma coisa que o DSL, tá bom? Então aqui nós tivemos o é, sell side liquidity, o diário, né? Vamos aqui, SSL, sell side liquidity. Vamos colocar aqui do diário. Pronto, aí fica mais fácil para vocês. Porque eu realmente vi que dá para confundir, então tudo bem. Não tem problema, é a mesma coisa. Vou colocar aqui embaixo, para ficar melhor a visualização. Então, o Nasdaq atualmente ele rompeu esse sell side liquidity, né? Ele quebrou, ele fez a varredura de liquidez abaixo desse fundo. Então, quando isso acontece, isso significa, isso, claro, quando a gente vai para o H1, ele precisa fazer uma vela no H1 que demonstre a alta de fato, né? Então, aqui a gente precisa guardar essa vela. Nós tivemos essa primeira vela de alta, mas no final das contas ela acabou sendo liquidada. E aí tivemos essa lateralização e logo após a manipulação para daí sim entregar a vela de alta. Então, pessoal, para amanhã o que eu estou esperando para o Nasdaq? Aqui nós temos essa captura de liquidez no meio, liquidez. Ela foi capturada, toda essa liquidez foi capturada. Tivemos o rompimento aqui dos fundos também, desse último topo, e rompeu aqui com esse fundo. E esse fundo também foi rompido aqui com esse movimento brusco de alta, certo? Então, o que a gente pode aguardar? E aí fez o choque, né? Tivemos o choque também. Ó, o choque, para ele ser bem efetivo, não basta fazer choque, ele tem que ter a captura de liquidez. Então, teve captura de liquidez, o fundo foi varrida a liquidez também, tá? E foi rompido o topo. Então, esse choque ele é muito efetivo. E o que a gente faz? A gente traça essa ferramenta de Fibonacci de baixo para cima e aguarda aqui também o gráfico retornar na zona de 79. Pode até ser que ele venha até mais aqui embaixo. Por quê? Para poder efetivamente subir capturando esses fundos. Porque aqui, pessoal, a gente tem uma liquidez de baixa resistência. Liquidez de baixa resistência. Low resistance liquidity.
Tivemos essa liquidez, temos essa liquidez, então o gráfico ele pode sim vir capturar esses fundos, essa liquidez, para daí sim fazer a sua alta, tá? E aí a operação para amanhã seria dessa forma que eu estaria esperando. Aí quando chegar no ponto aqui em H1, a gente precisa ter uma demonstração nos 5 minutos de uma vela contrária, choque e tudo mais, para que a gente possa fazer a nossa operação, tá? Olha, aqui tem muita liquidez, aqui é uma zona de grande volume, tá? Então, muito provavelmente o gráfico pode, de repente, liquidar esses fundos. Aqui nos 5 minutos a gente já visualiza que a liquidez é bem maior. E tem um bloco de ordem aqui, então, de repente, ele tira essa liquidez aqui desses fundos e estacione aqui nesse order block, tá certo? Então, para amanhã, esse que eu estou aguardando. Amanhã eu vou operar aguardando essa compra, tá? Então, essa aqui é a movimentação do Nasdaq para amanhã, dia 24 do 11, que eu estou esperando. Vamos agora para o XAUSD. O XAUSD, vamos lá para aquela mesma sistemática. Diário, H1 e M5. O que nós temos aqui para o XAUSD? O XAUSD, essa vela aqui de alta, ela não fechou acima dessa baixa. Então, por outro lado, o Shao tirou essa liquidez, né? E aí absorveu esse movimento e trabalhou uma alta. Vamos ver o que está acontecendo no H1, para a gente poder ter um viés mais claro. Então, aqui no XAUSD, o que a gente pode, de repente, visualizar? Ó, perceba que o Shao, aqui no H1, ele fez esse movimento brusco de alta, aqui, retornou para o seu ponto de origem, e agora está trabalhando uma alta novamente. Então, o XAUSD ele tende a trabalhar amanhã também na alta. Aqui nós tivemos essa varredura de liquidez, tivemos esse topo aqui mais alto. Então vamos lá. Fez o choque aqui embaixo, varreu a liquidez aqui em cima, isso tudo aqui era liquidez. Liquidez. Fez esse topo mais alto, retornou em forma de bandeira e ele rompeu também aqui esse topo, fazendo choque novamente. Então, muito provavelmente para amanhã, o Nasdaq ele não pode romper esse fundo, porque se ele romper esse fundo, aí ele vai mais lá para baixo. Aliás, o Shao, né? Então, aqui seria o choque. Amanhã, galera, para o Nasdaq ou para o Shao, é porque eu opero muito Nasdaq. Nós temos esse fundo aqui com bloco de ordem. A gente vai ter que aguardar ele fazer esse movimento. Se ele fizer esse movimento, a gente atua na compra, lá no gráfico de 5 minutos. Se não, se ele quebrar esse fundo, daí o movimento para o Shao, pro Shao vai ser esse aqui, ó.
Então, amanhã vai depender muito de como ele vai fazer, né? Como ele vai romper, se ele vai romper, se ele vai estacionar e fazer outro choque aqui, aí sim a gente atua na compra, tá? Então, no chão a gente tem que aguardar esse movimento. Por outro lado, pessoal, a gente tem uma liquidez aqui gigantesca, tá? Olha esse, na verdade, esse aqui é até mais efetivo. Olha esse fundo igual Ecolous. Ó, olha aqui, aqui é um EQL. Então tá muito provável do Shao, e aí a gente já desconsidera isso aqui. O Shao ele pode fazer também. É por isso que é importante, pessoal, ampliar o gráfico. Olha, aqui tem muita liquidez nos fundos, muita mesmo. Então é o seguinte, aí a gente já muda um pouco o nosso viés, já para a ponta vendedora. Ele rompendo esse fundo, a gente atua na venda. Ele fazendo isso aqui, a gente atua na venda. Esperamos ele romper o fundo, cria liquidez aqui no meio, retorna e aí a gente atua na venda. Tá ok? Então, o movimento para o Shao é esse amanhã. Ele pode também fazer isso aqui, ó, porque tem um bloco de ordem nesse sentido aqui. De repente, ele também pode fazer esse tipo de movimento. Vai depender muito da abertura, vai depender muito do que vai acontecer na abertura amanhã. Tá? Então, vamos aguardar esses movimentos aí no chão, ok? Até porque ele realmente, no diário, ele não fechou acima, ó, ele não fechou acima da vela diária. Então, muito provavelmente, realmente tem muita liquidez nos fundos, então pode ser que o chá seja realmente para venda amanhã. Tá? Então, eu vou deixar esse gráfico aqui para vocês com essa visão aqui do chá. Capturar toda essa liquidez desses topos, bater nesse bloco de ordem e aí dar a venda. Aí a gente executa nos 5 minutos. Deixa eu printar essa tela, baixar a tela, pronto. E agora vamos para o EURUSD. O EURUSD, vamos ver a nossa visão para o EURUSD amanhã. O EURUSD eu estou acreditando também em queda, porque esse cara aqui não fechou acima dessa vela, então muito provavelmente eu dei continuidade no movimento de baixa. Tudo é diário, pessoal. Tudo é diário. Olha só. Se o diário ele fechou abaixo dessa vela, então ele vai dar continuidade no próximo dia. Não é 100%, porque tem vezes que, por exemplo, aqui, ó, mas aqui era uma vela de indecisão. Acontece, ele fechou abaixo, vai ser queda. E olha o que aconteceu no outro dia, foi para cima. Mas na maioria das vezes, quando o gráfico ele fecha abaixo, quando é para venda, ele continua o movimento. E quando fecha acima, olha essa vela aqui, ó, fechou, essa fechou acima dessa, essa fechou acima dessa, então quando ele fecha acima, continua no próximo dia o movimento de alta. E aí como é que a gente pode pegar essa operação na H1 amanhã? Ó, aqui é o ponto mais alto dessa estrutura na H1. Então a gente vai trabalhar em cima, a gente vai trabalhar dentro dessa estrutura. Então, no H1, apesar que a gente está numa área, numa zona também, a gente está numa estrutura dentro dessa outra estrutura, tá?
De qualquer forma, vamos trabalhar com essa estrutura aqui. A gente cai para o gráfico de 5 minutos e podemos, de repente, trabalhar com o EURUSD nesse sentido aqui, tá? A gente pode trabalhar tanto na compra quanto na venda amanhã. Ele pode manipular esses fundos, pegar o order block aqui em cima para depois trabalhar a queda. Então, o EURUSD, eu estou aguardando esse movimento para amanhã, ok? Esperar de repente ele manipular esses fundos, aí aguarda ele chegar nesse order block e fazer a compra para depois continuar na queda, ok? Então, essa é a minha visão para esses três ativos para amanhã, dia 24/11. Já clica aqui curtindo esse vídeo, porque me ajuda demais e me incentiva a fazer mais vídeos como esses. Compartilha, comenta e até a próxima, pessoal.